Salvador é a cidade brasileira formada pela síntese do encontro entre a cultura africana, indígena e católica. Neste vídeo, desejo apresentar para o mundo a cidade que se tornou exemplo na sua relação com a diversidade religiosa. O candomblé e outras religiões de matriz africana, cultuadas majoritariamente pela população negra de Salvador, são denominadas de religiões afro-brasileiras, que foram criadas no Brasil pelos negros escravizados que encontravam nos rituais religiosos a forma de se conectar à sua fé nos orixás e os ancestrais africanos. O Dia do Senhor do Bonfim, em Salvador, é o dia da caminhada e lavagem da Igreja do Senhor do Bonfim, igreja que expressa e preenche a fé dos fiéis católicos em Cristo e dos candomblecistas em Oxalá, sendo o momento que mais simboliza a complementaridade religiosa em Salvador. O ritual da lavagem de uma igreja católica pelos candomblecistas é uma mistura de elementos do catolicismo e dos cultos afro-brasileiros. Por muito tempo, as religiões cultuadas pelos negros foram sistematicamente coibidas de serem manifestadas nas ruas de Salvador pela Igreja Católica e pelo poder público. A comunidade negra religiosa, diante dessas proibições, criou estratégias para continuar o exercício de sua fé no espaço público, estabelecendo mutualidade de elementos entre as religiões que passaram a ocupar o mesmo espaço nas datas que homenageiam os santos católicos e os orixás do candomblé em todos os anos da cidade. A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, por exemplo, é uma igreja que reúne as práticas católicas e as experiências rituais sagradas africanas, incorporando os ritmos de terreiro e a dança africana às missas católicas. As duas religiões se encontram e se incorporam na história da cultura afro-católica da cidade, se expressando na relação de alteridade entre ambas, tanto nos momentos festivos quanto nos cultos e missas das igrejas de Salvador. No dia 16 de agosto, as duas tradições celebram São Roque, santo católico, e Omulu, orixá do candomblé, com a caminhada e a lavagem da escadaria da igreja de São Lázaro, com forte presença de elementos do candomblé, como o tradicional banho de pipoca. Ainda hoje em Salvador, a preservação da ligação entre a tradição católica com a liturgia dos cultos da diáspora africana na cidade. A orixá cultuada no dia 2 de fevereiro, em Salvador, é a Rainha das Águas Iemanjá, que congrega centenas de pescadores e devotos no mar do Rio Vermelho, onde elementos que exaltam a feminilidade da orixá são entregues ao mar, como agradecimento à sua proteção. A riqueza oferecida pela natureza tem muita importância por ser um meio de subsistência secular da tradição afro-brasileira. As ganhadeiras de Itapuã são herdeiras das mulheres que realizavam a lavagem de ganho desde o século XIX. Elas são em sua maioria católicas que cultuam os elementos e o respeito ao povo de terreiro em todas as suas músicas, na dança, ou seja, as ganhadeiras ensinam sobre o valor da diversidade religiosa em tempos onde o racismo religioso se fortalece. Salvador tem muito a aprender, mas essa é a terra que abre as portas da multiplicidade, da mistura, fortalecendo a expressão da fé através da diversidade.